Tem um texto de Provérbios, capítulo 23, verso 7, na parte A, e eu peguei especificamente a versão, uma outra versão bíblica, porque ela fala de uma forma que a frase, ela traz o impacto daquilo que eu quero compartilhar com você hoje. O tema dessa mensagem é assumindo a sua identidade. Assumindo a sua identidade. Em Provérbios capítulo 23, verso 7, a primeira frase do verso diz assim: porque o homem, ou como o homem imagina em sua mente, porque como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Tem várias versões a respeito, com outras falas, de uma maneira diferente. E o contexto desse texto aqui é algo muito diferente. Está falando a respeito de como alguém se porta quando tem alguém fazendo uma refeição. E às vezes a pessoa fala uma coisa com a boca, mas na sua mente, no seu coração, ela está pensando outra. Por exemplo, ele está dizendo o seguinte: olha, pode comer, fica à vontade, seja bem-vindo aqui na minha casa, como que você quiser. Mas no seu coração ele está dizendo: esse cara não vai embora nunca, pelo amor de Deus, vem roubar a comida dos outros aqui, vem enfilar minha boia. E o texto está dizendo sobre isso. Só que eu gostei dessa primeira frase que diz o seguinte: porque como o homem imagina na sua mente, assim ele é. O texto está querendo dizer o seguinte: o que realmente passa na sua mente define quem você é de verdade. É isso. E eu quero extrair essa partezinha desse texto só para intitular aqui a nossa mensagem. Porque essa é uma verdade muito forte. Adolescente, o que você pensa que você é, você é. Esse é o impacto do início da minha mensagem. O que você pensa a respeito de você é o que você é de verdade. Como assim, Rona? Porque não é exatamente o que você é, mas você passa a viver conforme você pensa que você é. Ah, eu não entendi nada. Que confusão pensa você é? Eu não estou entendendo mais nada, Rona. Eu vi uma história uma vez, talvez você já deve ter ouvido. Os antigos, talvez seu pai conheça um pouco mais essa história, que é a história da águia e da galinha. E se você nunca ouviu, é muito interessante, porque ela mostra exatamente essa verdade que eu estou compartilhando aqui com você. E se você já ouviu, eu quero te resgatar essa história, e ela fala muito a respeito de você. Havia numa aldeia, num lugar bem simples da África, tinha um cuidador, tinha alguém que morava de uma maneira muito simples lá, um fazendeiro, enfim, que trabalhava com agricultura, e trabalhava meio distante. E no meio da mata ele achou uma ave. E ele pegou aquela ave e falou: olha, mais uma ave aqui para o meu galinheiro. Meu Deus, que legal. E ele pegou a ave e começou a criar a ave junto com as suas galinhas. E era pequenininha, era uma ave pequenininha, era um brotinho de ave, assim, um passarinho pequenininho. Ele pegou, botou junto no galinheiro e começou a dar a comida que ele dava para as galinhas, ele dava para aquela ave. E a forma como ele conduzia as galinhas, quando ele ia de manhã, falava, pegava ovos, ele também aplicava para aquela ave. E aquela ave foi crescendo junto com aquelas galinhas. E começou a ciscar com as galinhas. E começou a viver junto com as galinhas. Dava para ver que ela era um pouco diferente. Mas ela passou a viver junto com as galinhas e foi crescendo junto com as galinhas. Um dia, essa ave já um pouco maior, que habitava e vivia junto com essas galinhas. Um dia chegou um biólogo, visitando aquela aldeia, aquele lugar. E se conectou com aquele homem, com aquele senhor, aquele responsável. E falou com ele a respeito do trabalho dele como biólogo. E de repente ele olhou o galinheiro e viu aquela cena. Daquelas aves, daquelas galinhas e uma ave no meio. Ele falou: meu senhor, e aquela águia junto com as galinhas? E aí o dono falou: não, que águia o quê? Isso aqui é uma galinha. Meu senhor, não é uma galinha, isso é uma águia. Rapaz, você está enganado, eu moro aqui, eu estou aqui há tanto tempo, tantos anos. Eu peguei essa ave aqui que estava perdida e coloquei junto com as galinhas e ela cresceu como galinha. E agora é galinha, para mim é galinha. O biólogo falou: mas senhor, o senhor está enganado. Isso aqui é uma tremenda de uma águia. Você tem que deixar ela voar. Coitada dessa bichinha aí no galinheiro. Rapaz, não é águia coisa nenhuma, é galinha. E eles ficaram naquela discussão. E o biólogo falou: você quer saber, quer ver? Essa águia aqui nasceu para voar, vou te mostrar que ela voa. Essa águia voa. E o biólogo pegou, colocou aquela ave que
que ele dizia que era uma águia, colocou no seu braço, colocou apontada assim, falou: vai águia, voa, o céu é o limite. E a águia ficou sentadinha, assim, olhando para o galinheiro. De repente ela deu um pulinho assim, meio que caiu toda estrambelhada no chão e foi dando os passinhos, voltou junto com as galinhas e começou a ciscar de novo. E o dono falou: não estou falando que esse bicho é galinha? Eu estou criando como galinha faz tempo, isso aqui é uma galinha. E o biólogo falou: não tem jeito, rapaz, você está enganado. Eu não sei porque não voou, mas é uma águia. E de repente falou: não, peraí, vou fazer um outro teste. Eu vou fazer um outro teste, não pode ser, isso aqui nasceu para voar, e tem que voar. E o biólogo pegou aquela águia de novo, subiu em cima do barraquinho, em cima da casa, que era mais alto, falou: ó, você vai ver, ela vai voar. E ele pegou assim, colocou na quina do barraco e falou: águia, olha, voa, o céu é teu, você nasceu para voar, vai, voa, vai águia, abre as asas, voa. E a águia olhou para baixo, olhou para as galinhas, falou: não. Ela deu um jeito de tentar descer logo daquele barraquinho e ela queria ir junto para o galinheiro, ficar ciscando junto com as galinhas. O biólogo ficou frustrado, o dono daquelas aves todas falou: olha rapaz, eu sei que a tua intenção é boa, mas deixa que eu entendo, eu criei como galinha, então agora é galinha, não importa o que é, mas é uma galinha, olha, cisca como galinha, não voa igual uma galinha, tá? E junto com as galinhas, é uma galinha, para mim é uma galinha. E o biólogo ficou inconformado, falou: não pode ser, amanhã, se você me permite, eu quero fazer um outro teste. Eu falei: tá bom. No outro dia de manhã, bem cedo, eles acordaram, pegaram aquela ave e subiram no mais alto monte que tinha perto. Alto, alto, alto. E subiram. Aquele biólogo colocou aquela ave num pico. E de repente, o ambiente era totalmente diferente. Algo mudou. Por algum motivo, aquela águia começou a olhar o horizonte, o sol batendo do amanhecer, um vento diferente que no galinheiro nunca tinha tido aquele vento. E de repente ela se sentiu confortável com a altura. Por algum motivo ela se sentiu confortável com a altura. E ela tentou procurar as galinhas que estavam perto e ela não viu as galinhas. Ela não enxergava mais aquele mesmo ambiente. Ela viu algo novo, uma experiência nova. E por algum motivo, o biólogo falando: vai águia, voa. O céu é teu, você nasceu para voar. Por algum motivo, aquela ave se sentiu confortável e de repente ela abriu as asas, ela viu que aquele horizonte era dela, aquele sol era dela, aquela altura era dela, aquele vento era para ela. Ela abriu as asas e ela alçou um voo arrasante, ela saiu voando, alto, 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 e saiu voando, voando. O biólogo colocou um sorriso na cara, o dono daquela ave ficou frustrado, arrasado, porque tinha acabado de perder uma galinha do seu galinheiro, mas finalmente alguém estava vivendo conforme nasceu para ser. Sabe o que é isso? Isso representa eu e você. Existe uma identidade que Deus nos criou para termos. E por algum motivo, adolescente, você talvez não esteja vivendo conforme Deus te criou para ser. E a minha mensagem hoje, que é breve, é curta, é rápida, é a respeito de você assumir a sua própria identidade. Por que identidade é importante? Deixa eu ver, eu até trouxe minha identidade. Sabe o que é identidade? É esse RG aqui, ó. Registro, é registro geral, RG? É isso aí, acho que é. Olha só a minha identidade aqui. Tem gente que não gosta de mostrar a identidade, as meninas não gostam de mostrar a identidade. Essa aqui é a minha identidade. E esse documento é um documento que todo cidadão precisa ter, um documento de identificação. É isso aqui que representa, esse documento representa a tua identidade. E por que ter uma identidade é importante? Porque quando você, como cidadão, tem alguma relação civil, vai fazer uma matrícula numa escola, vai num posto de saúde, qualquer coisa que implique a sua participação na sociedade, eles precisam saber de algumas coisas, eles precisam saber da tua identidade. Porque a tua identidade tem vários elementos, vários fatores importantes em que ela revela. A tua identidade, ela revela a tua origem. A tua identidade, ela mostra quem é você e de onde você veio.
Por exemplo, na minha identidade aqui tem meu nome e de repente já tem embaixo filiação, quem são os meus pais, quem é meu pai, quem é minha mãe. E embaixo, ó, tá aqui, ó, naturalidade. Você não vai gostar, né? Mas tá escrito aqui, Argentina. A minha naturalidade é argentina. Eu nasci na Argentina. Mas se você não sabia e pegar a minha identidade, você descobre a minha origem. Você sabe também a minha data de nascimento, enfim, informações que revelam de onde eu vim, qual é a minha real origem. Se por acaso eu me perder e eu tiver uma amnésia, eu não souber mais quem eu sou, ou eu realmente não souber mais o meu nome, cair, bater a cabeça, sofrer algum acidente, ficar sem a consciência e me esquecer de tudo, alguém pega a minha identidade e fala, olha, Ronan, você é Ronan Assis da Silva, você é filho do Severiano, da Maria Joana, você nasceu na Argentina, porque isso aqui revela a minha origem, de onde eu vim. A tua identidade ela é importante porque ela também revela a sua singularidade, o que ninguém mais é. Olha, podem ter outros Ronas. Esses dias eu tentei procurar na internet outros Ronas e descobri que tinha mais do que eu imaginava. Eu nem sabia que meu nome era tão comum assim, mas tem vários na internet, vários Ronan. Só que não existe o Ronan Assis da Silva, filho do Severiano, filho da Joana, que nasceu na Argentina em 10 de outubro de 1989. Eu tenho quase certeza. E se por acaso, por uma coincidência, tiver alguém com meu nome, que nasceu na mesma cidade, na mesma data, e que tem nomes de pais parecidos, ninguém tem aquilo que está aqui dentro de mim. Ninguém tem o meu DNA, ninguém tem essa identidade. Eu sou eu. Ninguém tem essa marca que está aqui, ó, esse dedão, sou eu. A minha identidade revela a minha singularidade, aquilo que ninguém mais no mundo é, somente eu. Mas também, a minha identidade, ela me dá acesso. Olha só, eu lembro que eu sou argentino, mas eu tinha documentação argentina até os meus 17 anos. Por algum motivo, na minha família, não fizeram meu RG, nem minha mudança de nacionalidade, não fizeram nada. Eu já morava aqui no Brasil e eu tinha meus documentos argentinos. E eu consegui estudar com documentação argentina aqui, ensino fundamental, básico, tudo mais. Mas quando chegou a hora de me matricular na faculdade, eu me deparei com uma situação. Eles pediram minha identidade, meu RG. Eu falei, olha, tá aqui a minha certidão de nascimento brasileira, a tradução do meu documento, eu tinha tudo isso. Eles falaram, não, eu preciso do seu RG. Eu falei, mas eu não tenho RG. Você precisa de RG, senão você não vai poder estudar. E de repente eu me vi no impasse. Que se eu não tivesse o determinado documento, ou não tivesse o documento que revelasse a minha identidade, eu não teria acesso a um benefício ou a um privilégio que era poder estudar, que é o que eu queria e quem eu achava que eu deveria, o que eu deveria fazer. E naquele momento eu fui atrás, meus pais foram atrás e me ajudaram a fazer a minha documentação e a minha nacionalidade brasileira para poder ter um RG brasileiro. E aí, finalmente, eu tinha uma identidade. Com a minha identidade, eu cheguei na faculdade e eles me deram acesso. A tua identidade, ela é importante porque ela revela a sua origem. Ela revela a sua singularidade e ela te dá acesso. E o que isso tem a ver? Existe uma identidade que Deus te criou para ser. E quando você não vive e não desfruta dessa identidade, e essa identidade é quem você pensa que você é. Você está me acompanhando? Aquela galinha, aquela águia, perdeu a sua identidade, não porque ela parou de ser águia. Ela perdeu a sua identidade quando ela parou de viver como uma águia. Ela parou de voar como uma águia. Ela parou de comer como uma águia. Quando você deixa de viver, de fazer e de acreditar em quem você realmente foi criado para ser, você vai viver como algo que você não foi criado para ser. E a sua identidade vai estar perdida, vai estar roubada, vai estar quebrada. E é muito triste quando eu vejo um adolescente que poderia estar vivendo uma vida plena com Deus, otimista, feliz, convicta, estudando, crescendo no Evangelho, crescendo na fé, sabe, com confiança, estudando, mas porque a sua identidade está quebrada, porque aconteceram algumas coisas que quebraram a sua identidade, que romperam a sua identidade, ele deixa de viver quem ele foi criado para ser. E essa é a minha mensagem hoje. Existe algo, ou existe uma identidade que Deus te deu, que Deus te criou para você ter. E é possível que a maioria de vocês que estão me assistindo não tenha vivido conforme Deus te criou para ser. E hoje Deus quer resgatar a sua verdadeira identidade, que você assuma a sua identidade. Porque assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. E existe uma história triste, mas ao mesmo tempo com um final incrível na Bíblia, que revela o como Deus lida com a nossa identidade, o quanto Ele está preocupado e
e realmente interessado em restaurar nossa identidade. É a história de um cara que eu amo, que é Mefibosete. Tá aí um nome interessante aí, quando você quiser ter um filho, tá, adolescente? Grava aí, Mefibosete. Garanto que eu acho que ele vai ser o único da chamada na escola, tenho quase certeza. E Mefibosete, ele era um príncipezinho, ele era um príncipe. Ele era um príncipe, ele era filho do príncipe. Então já era um neto príncipe. Havia o rei, que era Saul, havia Jonatas, que era o pai de Mefibosete, que era o príncipe, e Mefibosete, filho de Jonatas. Ele já era alguém que estava destinado ao reinado, ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para herdar o trono do seu avô e do seu pai. A vida de Mefibosete já era predestinada, já era determinada, definida. Essa era a sua identidade, ser um futuro rei. E estava lá Mefibosete na sua infância, com seus 4, 5 anos. A Bíblia não é clara em relação à sua idade, mas ele era uma criança. E de repente Mefibosete, ele está vivendo lá sua vida no seu paláciozinho de príncipezinho. E ele estava lá com o seu PlayStation de última geração, ele estava lá, tinha acabado de assistir uma Netflix, ele tinha acabado de ver um canal no YouTube, e ele estava lá, abriu uma traquinas, uma bolacha, ele tomou um refrigerante na geladeira, e ele estava ostentando a sua vida de rei. Porque ele não lhe faltava nada. É claro que era numa outra época, não tinha nada disso que eu acabei de falar, mas é só para você imaginar. Ele estava lá, tinha acabado de jogar um play, e aí foi no computador, jogou um Fortnite, não sei o que ele jogou lá, alguma coisa, e ele estava lá bem feliz, e ele estava desfrutando da sua vida. Ele chegava, todo dia à noite o pai dele vinha, cobria ele, dava um beijo na sua testa e falava: meu filho, você vai ser um futuro rei, eu te amo, estou cuidando, estou trabalhando com o meu pai, seu avô, para proteger o reino. E aí todas as noites ele estava feliz, porque ele já estava começando a acreditar e sabendo que um dia ele ia ser rei. Acontece que de repente uma notícia chega, uma notícia desesperadora. Mefibosete não entende, ele é uma criança, ele está olhando um movimento muito diferente. De repente ele olha e ele vê que o seu avô e o seu pai estão alvoroçados, e ele não entende nada, porque ele é uma criança. Quando imediatamente ele vê que o avô e o pai saem desesperados, pegam armas, reúnem as tropas, e eles fogem do palácio, saem rumo para uma batalha. Ele entendeu que era uma batalha, só que ele ficou apreensivo, e ele vê que a sua babá, a babá que cuidava dele, começou a ficar preocupada, andando de um lado para o outro. E ele chamava a Tata, falava: Tata, o que está acontecendo? E ela Mefi, fica quietinha aqui, que a Tata tá preocupada. De repente um alvoroço, e de repente ela olha pela janela, e as pessoas estão se movimentando, e ele olha pela janela do palácio, e de repente ele vê que também tem um alvoroço no reino que ele nunca tinha visto. E quando imediatamente, de repente, ele é surpreendido com um choque, que a Tata pega ele e começa a fazer algumas malas, umas trouxas. Ela fala: meu filho, vem aqui, sobe aqui na Tata que nós temos que fugir. E ela entra em desespero, porque o que ele não sabia, o que ele não estava entendendo, porque ele era uma criança, é que o reino estava sendo invadido. E ele não sabia, mas o seu avô e o seu pai tinham acabado de morrer em batalha. E de repente aquela criança, cuidada apenas pela Tata, porque estava desamparada sem o seu pai e sem o seu avô, aquela Tata pega ele nos braços e sai desesperada, pegando o que tem de roupa, um pouquinho de trouxa que ela tem, e vai e pega ele no colo, e ela sai desesperada, afobada, sem saber o que fazer, e correndo. De repente ela tropeça por algum motivo, não sei o que é, se ela bate o pé, ou se ela cai num degrau, alguma coisa, mas ela tropeça, e nesse trupicão, ela cai com o Mefibosete no colo. O Mefibosete cai, e ali cai de alguma maneira, não sei se bate a coluna, a Bíblia não deixa claro o que foi, não sei se bateu aqui em alguma região da coluna específica, ou se quebrou as pernas, ou se quebrou o tornozelo, não sei, mas a Bíblia diz que ele tem uma queda. Aquela Tata, aquela babá, ela cai, e na queda Mefibosete fica paralítico, fica paraplégico, suas pernas não funcionam mais, ele não consegue mais andar. Mas ele não sabe disso ainda. É apenas dor e muita dor. E ele chora. E ele olha para a Tata olha para ele está chorando. Ela olha para ele assim, com uma agonia, não sabendo o que fazer. Porque ao mesmo tempo que ela percebe que algo grave aconteceu, ela tem que fugir, porque o exército inimigo está invadindo. E tudo que o exército inimigo quer é encontrar um herdeiro do trono para matar e não deixar que o reinado continue. Você está entendendo, Nova Teens? Tudo que o inimigo quer é tirar alguém que nasceu para ser rei
tirar ele dessa posição ou matá-lo, porque se ele viver conforme ele foi criado para ser, o inimigo não vai poder invadir aquele país, porque um rei está posto, um rei está soberano, e tudo que o inimigo quer é tirar o rei ou os herdeiros da sua posição. E por isso que ela foge. E ela foge para um lugar chamado Lodebar, que é um lugar distante. É realmente uma periferia distante. A palavra Lodebar diz um lugar distante, um lugar escuro, um lugar onde as coisas ruins eram deixadas. Então os mendigos, os aleijados, os leprosos, todas as pessoas que não eram bem vistas naquela cultura, na sociedade, elas ficavam distantes nessa região de Lodebar. E ele passa a viver lá. E assim é a vida de Mefibosete. Alguém que nasceu para ser rei, ele passa a viver numa miséria, numa casinha pobre, toda destruída, sem comida, com escassez e, acima de tudo, a vida inteira em cima de uma cama, sem poder andar com suas próprias pernas. Não havia rei naquela cama em Lodebar. Não havia príncipe naquela cama de Lodebar. Havia um aleijado, rejeitado, desprezado, excluído para o resto da sua vida. E talvez, o que isso tem a ver comigo, com você e com a nossa identidade? Talvez eu e você, ou você que está me assistindo, você seja um Mefibosete na vida. Alguém que foi projetado por Deus, criado por Deus para viver uma realidade, mas vive na sua vida outra. E que realidade é essa? É a nossa realidade espiritual, é a nossa realidade emocional. Uma realidade que Deus não te criou para viver, mas você vive porque alguém te deixou cair. O que é essa identidade quebrada, essa identidade roubada, essa identidade perdida? Mefibosete teve uma identidade perdida. Por quê? Porque alguém o deixou cair. Eu não quero colocar a culpa naquela tata, naquela babá. Talvez ela fez o seu melhor. Mas o fato é que ela cometeu um erro. Ela deixou uma criança cair e uma criança ficou paralítica. E isso representa que muitas identidades foram destruídas e perdidas, não pela sua própria culpa, mas porque alguém nos feriu, alguém nos machucou e aquilo roubou quem nós fomos criados para ser. É muito comum adolescentes traumatizados e feridos já na adolescência por problemas familiares. Talvez você, adolescente, viveu uma crise na sua família, onde talvez um divórcio, uma separação, deixou você cair. O que é esse deixar você cair? É muito comum em situações como essa, os pais cometerem erros. Porque eles estão numa crise, eles estão numa situação difícil, e eles acabam, às vezes, transferindo para os filhos erros gravíssimos que machucam os adolescentes para o resto das suas vidas. Eu já tive conversas com adolescentes e com famílias que passaram por situações como essa. O erro dos outros o fez cair. Talvez você vive hoje uma queda emocional que roubou sua identidade, fruto do problema que foi gerado por alguém na sua família. Talvez o seu pai, infelizmente, cometeu erros que feriu você, e porque talvez ele é ocupado demais, ou porque talvez não deu a atenção que você precisava, você se sente rejeitado, sentiu rejeição. Mas essa rejeição foi gerando na sua mente uma crença de que assim você é, e que assim todo mundo te considera, um rejeitado. E você assume essa identidade assim como aquela águia estava vivendo como uma galinha. Talvez algum adolescente aí se sente culpado, porque por uma situação como essa, os pais acabam às vezes usando os adolescentes como garotos de recado, passando mensagens, falando mal do outro cônjuge, alguma situação assim, e o adolescente se sente culpado achando que ele é o pilar daquela briga, daquela situação. É muito triste. Talvez não foi um problema familiar. Talvez alguém te deixou cair e esse alguém foi um professor. Eu passei por uma experiência, logo quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei logo no meio do ano da 3ª série. E eu falava em espanhol, entendia um pouco português. E meus pais me colocaram, achando que eu já estava pronto, me colocaram direto na escola. E eu cheguei do Brasil no outro mês, 1 mês e meio mais ou menos, já estava matriculado e eu comecei a estudar. Mas a forma como eu aprendi e estudei a minha vida inteira lá na Argentina era totalmente diferente daqui do Brasil. E eu não esqueço de uma experiência que me marcou muito. Isso foi no primeiro dia de aula na escola nova. Me entregaram um caderno de caligrafia. Eu nunca tinha visto um caderno de caligrafia na minha vida. Na Argentina não tem essa cultura, esse hábito de usar o caderno de caligrafia.
E me entregaram um caderno de caligrafia. Quem já viu um caderno de caligrafia vê que as linhas são muito estranhas. Tem linhas separadas, depois tem outras mais juntinhas, depois mais espaçadas. E de repente a professora começou a escrever lá na lousa. E eu peguei meu caderno de caligrafia, não estava entendendo nada, eu mal entendi o que ela falava. E eu comecei a escrever copiar o que estava escrito no quadro. Mas eu escrevi sem aquelas regras do caderno de caligrafia. Eu escrevi em qualquer linha lá, peguei uma delas e escrevi do meu jeito. De repente, uma menina levanta do meu lado e fala alguma coisa assim, porque eu lembro que na época eu não entendi muito direito, mas eu ouvi muito bem que era uma ofensa. E ela me chamou mais ou menos assim, mas é um burro, não sabe nem escrever no caderno de caligrafia. E ela gritou alto, de repente todos os alunos da sala levantaram e foram olhar o meu caderno. Eu lembro de olhar para o lado, estava cheio de alunos, dos meus colegas, que eu nem tinha amizade, não conhecia, mal falava o idioma, começaram a rir de mim. E aí a professora olhou para mim e me fez uma pergunta. E eu não consegui entender o que ela me disse. E eu não consegui entender. E eu respondi alguma coisa em espanhol. E ela não me entendia. E ela fez a pergunta de novo. E eu percebi que ela falou alguma coisa como, mas você não sabe falar direito? Por algum motivo aquilo, junto com aquela experiência toda, me chocou tanto que eu comecei a acreditar que eu não sabia falar direito. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar. Aquele mês foi terrível, meu pai precisou desistir, me tirou da escola e eu tive que esperar terminar o ano para começar o outro ano e ver se durante aqueles 6, 7 meses eu conseguia aprender o idioma, porque eu não consegui mais estudar. E algo ficou plantado na minha mente, no meu coração. Eu sou burro e eu não consigo me comunicar. E aquilo ficou plantado. Eu achava que aquilo tinha sido esquecido, porque eu consegui depois entrar na escola, comecei a estudar aos pouquinhos, mas por algum motivo eu tinha muita dificuldade. Toda hora que tinha apresentação de trabalho, que eu tinha que ir na frente, eu não queria fazer, eu não queria falar, eu tinha muita vergonha, eu errava muitas palavras e toda hora alguém me corrigia e falava, não, essa palavra está errada. E de repente eu fui crescendo assim, até que um dia alguém restaurou minha identidade. E talvez é isso que você precisa viver. Eu não sei quem te deixou cair. Talvez o teu pai te deixou cair. E ele fez isso às vezes sem querer. Às vezes tua mãe te deixou cair. Que é provocar em você uma experiência ruim que roubou sua identidade. Ou que te fez acreditar que você era menos ou diferente daquilo que você realmente nasceu para ser. Talvez o bullying de um amigo, como aconteceu comigo. Talvez alguém zoando de você, te chamando de burro, de gordo. Ou de qualquer outra coisa. Não sei. Talvez alguém roubou sua identidade com palavras fortes e duras. Talvez foi uma professora, foi um amigo, foi um pai, não importa. O que importa é que Deus hoje te trouxe para essa mensagem, para que a sua identidade seja restaurada. Assim como a de Mefibosete foi. Porque sabe o que aconteceu com Mefibosete? A identidade dele foi restaurada. Depois daquela situação toda acontecer, Mefibosete viveu por longos anos distante. Ele viveu por longos anos distante. Lá em Lodebar. Totalmente diferente de quem ele foi criado para ser. E talvez você, já adolescente, já passa a viver uma vida que você não é a sua. E não é quem Deus te criou para ser. Traumatizado, rejeitado, achando que é burro, achando que é feio, porque alguém falou para você, porque alguém disse para você, achando que você é incapaz, que você não consegue aprender, que você não consegue ser um menino de Deus. Talvez o diabo te acusa porque você, em algum momento, você caiu no erro de acessar uma pornografia ou cometer um pecado. E o diabo começou a te acusar e ele começa a colocar na sua mente um monte de mentira. Talvez você, menina, por causa de uma zoeira das amigas que falaram do seu cabelo, você tem vergonha, você quer esconder o seu cabelo, você quer dar um jeito de cortar toda hora porque você não gosta do seu cabelo, você não gosta de alguma parte do seu corpo, porque alguém tentou te convencer de que você é aquilo que ela disse, feia, burra, nariguda, cabelo feio, não sei. Você precisa entender que Deus te colocou aqui na frente dessa câmera, desse celular, dessa tela, para que Ele te lembre que você não foi criada conforme as pessoas, ou você não é quem as pessoas dizem que é, ou até mesmo quem você pensa que é. Você é quem Deus te criou para ser. E quem Deus te criou para ser? Você precisa ter encontro restaurador com alguém que restaure a sua identidade. Assim como Mefibosete teve. Ele encontrou Davi. Davi foi um rei após Saul. Um rei escolhido por Deus. E no momento em que Davi estava bem, já governando, em paz, tranquilo,
Davi tinha uma amizade profunda com Jonatas, o pai de Mefibosete. E anos depois, lá no seu palácio, estava Davi um pouco ocioso, um pouco lembrando da história, da vida dele. E por algum motivo ele lembrou de Jonatas, um grande amigo e alguém que ele amou demais. E de repente ele pensou, poxa, se tivesse alguém da família de Jonatas, que eu pudesse fazer alguma coisa para poder honrar e abençoar e recompensar por aquilo que Jonatas fez por mim, quando a gente era amigos, quando a gente tinha contato, quando ele era vivo. Se eu pudesse fazer alguma coisa por amor a Jonatas, e Davi suspirou isso, desejou isso, e por acaso havia um servo na casa de Davi, que tinha sido servo na casa de Saul, e tinha conhecido não só Saul, quanto Jonatas, mas também o filho de Jonatas, Mefibosete. E aquele senhor, que já era um senhor já, que trabalhou para esses dois governos, esses dois reinos, pede, licença meu rei, existe alguém da família de Jonatas que está vivo. E Davi fala, como assim? Quem é? Há um menino, há um jovem, agora um homem, que ele era o filho de Jonatas, e que ele está morando lá em Lodebar, desde que o seu pai morreu. Mas ele é um moribundo, ele é alguém que está lá. E ele fala, não, vai lá buscar. Vai buscar esse cara, eu quero agora. Porque eu quero dar para ele tudo o que ele merece. Eu quero que ele viva tudo o que ele, ou tudo que ele nasceu para viver, tudo que é destinado a ele. Vai lá chamar ele porque eu quero restaurar tudo aquilo que era do seu pai, tudo aquilo que era do seu avô, eu quero honrar e dar para ele, porque é isso que ele merece. E de repente a cavalaria vai, busca Mefibosete, e eles têm uma experiência muito louca. Eu imagino Mefibosete vendo alguém do palácio, do governo, indo buscar ele. Eu acho que todo mundo na vizinhança estava preocupado. Meu Deus, foram buscar o aleijado. Quem que é? Deve ser já a polícia. Só podia ser bandido mesmo. Aquele, não tem alguma coisa. É a família ruim, deve ser isso. E quando eles veem a cavalaria do rei chegando, procurando Mefibosete, e pegam ele, e carregam ele, colocam ele no carro, e voltam com ele para o palácio. De repente Mefibosete está na frente de Davi, o rei. E Mefibosete está com o semblante para o chão, achando o seguinte, eu acredito que ele ia pensar nisso. Pronto. O novo rei, que assumiu depois do meu avô, queria honrar Mefibosete e restaurar quem ele nasceu para ser. E ele olha para Mefibosete e fala, Mefibosete, levanta os olhos, levanta a cabeça. Olha para mim. Eu te amo, porque eu amei seu pai. E por amor ao seu pai, eu quero restaurar quem você foi criado para ser. Há um símbolo muito forte aqui, Nova Teens, presta atenção no que eu vou te dizer. Davi, nesse texto, lembra Deus e representa Deus. Jonatas é um tipo, é um símbolo de Jesus Cristo. E Mefibosete somos cada um de nós, que não vivemos a nossa identidade, porque alguma coisa ou alguém nos deixou cair. Estamos inválidos emocionalmente e espiritualmente porque alguém nos deixou cair. Mas Deus olha para nós e olha para você hoje através dessa mensagem e diz assim, ó, por amor a Jesus e pelo que Jesus fez, eu quero restaurar a sua vida e fazer você viver a sua plena identidade. E Mefibosete tem experiência de ser dado banho nele, ele é limpo, ele é colocado no palácio, ele recebe todas as terras de volta, ele recebe recompensa, ele recebe riqueza, ele recebe carinho, ele recebe amor, ele recebe de tudo. E a identidade dele é restaurada por quem ele foi criado para ser. Davi representa Deus te dizendo aqui hoje, eu quero restaurar quem você foi criado para ser. Você não é uma galinha que fica acreditando naquilo que os outros estão falando. Você não é um burro, você não é um tonto, você não é um idiota, você não é um rejeitado, você não é um abusado, você não é culpado, você não é um desprezado, você não é um excluído, você é um amado por Deus. Ele te criou para você ser um leão da tribo de Judá junto com ele. Você precisa ser um leão,
da identidade de Jesus em ti. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E o Espírito Santo habita dentro de nós a partir do momento em que nos identificamos com Cristo. Se o Espírito Santo, que é um com Jesus, habita em nós, e Jesus é o leão da tribo de Judá, você nada mais, nada menos é do que um leão que nasceu para reinar, para viver. Na ilustração aqui, você é uma águia que nasceu para voar, e para voar de maneira alta e galgar voos altos. E o que representa isso? É viver uma vida com plena convicção de quem você é, com confiança, sem culpa, sem medo, sem sentimento de rejeição, sem achando que você não vale nada, que você é um incapaz. Deus quer te restaurar através da sua graça restauradora. A graça é aquilo que Jesus fez na cruz por nós, adolescente. Aquilo que Jesus fez por nós faz com que eu não precise fazer nada. Mefibosete não precisou fazer nada. Ele simplesmente recebeu de graça o que Davi deu para ele. Ele falou: olha, vem aqui e coloque-se no seu lugar. Você é um príncipe e vai ser tratado como um príncipe. Recebeu as terras, recebeu um lugar na mesa do rei. E Davi diz o seguinte, olha só. Lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Sabe o que Davi diz? Sabe o que Davi faz? Ele diz assim, olha, então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Mesmo tendo uma condição estragada, arrebentada, machucada, que representa os nossos traumas, os nossos pecados, as nossas invalidez. Sabe o que isso representa? Que independentemente dessas coisas, Deus nos restaura e nos coloca à mesa. Essa é a posição que Deus tem para você, Nova Teens. Você precisa levantar sua cabeça e parar e passar a ignorar o que os teus amigos, às vezes, que ainda estão perdidos, falam sobre você. Não importa se eles falam que você é burro. Não importa o que eles dizem. Não importa se um dia a professora insinuou que você é incapaz. Importa aquilo que Deus disse sobre você. E o que Deus disse sobre você? Eu vou te falar o que Deus disse sobre você. Primeiro, Deus disse para você que você é aceito. Em João capítulo 1, versículo 12, Deus diz que você é aceito. Mesmo que teus pais tenham te rejeitado ou manifestado algum tipo de rejeição. Por mais que alguma professora fez isso, ou os teus amigos te rejeitam, você não precisa se preocupar com isso. Porque em Cristo você já é aceito. E não é pelo que você faz, é por quem você é. Deus já te aceita através de Jesus Cristo. Olha o que Deus diz também sobre você. Ele diz que você é capaz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz, olha, em todas as coisas eu posso, ou em Cristo eu posso qualquer coisa, eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Paulo disse isso porque ele sabia quem ele era, e você também pode dizer isso, você é capaz. Outra coisa que Deus diz sobre você, você não é um acidente. No Salmo 119, o salmista diz, olha, Deus, enquanto eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me planejado, o Senhor estava me formando. É possível que teus pais não tenham te planejado. É possível que existam pais por acidente, mas não existem filhos por acidentes. Filhos são projetos de Deus. Você é alguém que foi criado por Deus com um propósito, para um propósito, e você não deve admitir viver menos do que isso. Você é singular. Lembra que a tua identidade revela que você é alguém que ninguém mais é. Você é alguém em Cristo que ninguém mais é, e ninguém vai ocupar a sua posição. Só você é quem Deus te criou para ser. Olha o que Deus diz sobre você. Você tem valor. Em 1 Coríntios capítulo 6 ao 19, diz que você foi comprado por alto preço. Você tem um valor precioso para Jesus e para Deus, e ninguém pode desmentir isso. Não importa se alguém está te dando valor ou se alguém está te rejeitando, importa que Deus fala a respeito de você, e Deus diz que você tem valor. Por último, 1 João capítulo 5, versículo 18, você está guardado em Deus, você está protegido em Deus. Nenhum mal te toca para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, nenhuma maldição, nenhum mal, o inimigo não tem poder sobre sua vida, porque você está descansando e você habita e permanece na videira enraizada que é Jesus Cristo. A minha pergunta é, você está disposto a assumir sua identidade? Você está disposto a voar? Adolescente, você está disposto, igual aquela galinha, levantar suas asas? Talvez eu aqui hoje sou o biólogo. Eu só sou o biólogo que está te empurrando assim, falando, ei, abre as asas, voa. Eu sou só o biólogo que acredita mais em você, talvez, do que você mesmo. E eu sou apenas um instrumento de Deus te dizendo, ei, voa. Eu vou te dizer, eu tive minha identidade quebrada em várias áreas da minha vida, mas o exemplo que eu contei é a respeito da comunicação. Eu lembro que quando eu estava na 6ª série, numa aula de história,
Aqui no Colégio Heliodoro, uma professora de história chegou para mim e ela viu que o nosso grupo estava fazendo um trabalho, o trabalho estava bom, e ela me viu conversando na roda a respeito do trabalho. Ela disse para mim assim: Rona, hoje no final da aula você vai apresentar o trabalho que vocês estavam conversando aqui. E naquela hora eu fiquei apavorado, porque há muito tempo eu evitava falar em público, apresentar trabalho, mas aquela professora de história falou: o jeito que você explicou aqui está certinho, você vai explicar agora para toda a turma. E eu lembro até hoje que era uma junção de um trabalho de história com geografia a respeito de sustentabilidade. E ela me colocou na frente, e ela falou: olha, explica para toda a turma tudo que você estava explicando. E naquele dia, eu me vi diante daquela turma, e a confiança que aquela professora depositou em mim, e o quanto ela olhou nos meus olhos falando: olha, você sabe falar e fala muito bem, porque eu ouvi você falando na roda, me encorajou a falar para aquela turma, e eu comecei a apresentar trabalho. Posso te contar uma coisa? Eu nunca mais quis parar de fazer aquilo. Toda hora que tinha um trabalho para apresentar, eu fazia todo o negócio. Deixa comigo que eu apresento. Eu não quero escrever na cartolina, eu não quero ter que escrever na folha ao maço, mas pode deixar comigo que eu apresento. E ninguém queria apresentar, e todo mundo fala: não, então o Rona apresenta. E por algum motivo, e se faz sentido para você ou não, eu tô aqui hoje com o microfone falando com você. E hoje a minha vida é usar a minha voz e a minha comunicação para falar com as pessoas. E por algum motivo, o propósito da minha vida é usar a minha voz, que um dia eu acreditei que não era capaz. Mas alguém resgatou minha identidade e me revelou. E quando eu conheci Jesus, tudo isso foi sarado de vez. Não foi aquela professora. Aquela professora me ajudou e me deu um empurrão a respeito de comunicação. Mas quando eu conheci Cristo, a minha identidade foi restaurada. E Ele revelou um propósito. Ele revelou quem eu fui criado para ser. E eu fui criado para ser uma águia. Eu fui criado para ser um leão, assim como você. Por isso que eu não posso admitir mais não voar e não rugir igual um leão. Assim como você deveria levantar sua cabeça, Nova Teens, e passar a viver como um adolescente convicto, vitorioso. Não pelos seus méritos, não pelos seus talentos, mas porque Deus criou você para ser. Amém? Assuma a sua identidade. Você é um filho de Deus. Você nasceu para voar. Você nasceu para rugir como um leão. Então não acredite nas mentiras de Satanás sobre sua vida, que foram plantadas a vida inteira. Acredite em quem Deus diz que você é. Eu quero orar com você agora. E assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade. Feche a sua cabeça, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. E se essa palavra falou o seu coração, eu quero te convidar a orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os adolescentes que estão conectados agora, mas eu sei que exatamente cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ouviu essa mensagem, o Senhor tem um propósito para ela. O Senhor a criou para ser águia. O Senhor a criou para ser um filho amado teu. O Senhor a criou para ser um leão. Não permita que Satanás plante mentiras na mente e no coração dos adolescentes, que eles são rejeitados, que eles são feios, que eles são burros, que eles são incapazes, que eles são incompetentes, que eles não conseguem ser maduros espirituais, que eles não conseguem meditar, que eles não conseguem ter uma vida espiritual, que eles não conseguem se relacionar contigo, que eles não conseguem viver em santidade. Não importa quais sejam as mentiras plantadas por Satanás na mente dos adolescentes. O meu pedido hoje, Pai, em nome de Jesus, que cada adolescente, cada pessoa, cada pai, cada mãe, agora que está ouvindo essa mensagem, tenha a fé renovada e que possam ser convictos de quem foram criados para ser, Pai. E que em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, não porque as nossas pernas andam, mas porque Jesus andou, nós possamos descansar nele e ter a nossa identidade restaurada. Não porque somos perfeitos, não porque somos bons, ou não porque temos talento. Nós, em Ti, somos únicos, somos restaurados, somos Seus filhos, e que o Senhor restaure a identidade de cada um. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém.